Começa, de fato, a principal reunião dos BRICS da história, com a presença de Xi Jinping, Cyril Ramaphosa, Narendra Modi, Putin, mesmo que à distância de várias declarações, e o Lula dando várias falas polêmicas, inclusive falando de um alinhamento mais interessante dos chamados países emergentes do sul global contra o imperialismo, num papel de maior autonomia e o fim da subordinação frente aos países desenvolvidos, e inclusive uma fala um pouco problemática, polêmica, mas vamos colocar assim, sobre uma governança global acerca das questões climáticas, com possíveis punições contra países que não respeitam as deliberações, por exemplo, do Acordo de Paris. Prigozhin, galera, depois de bastante tempo, aparece, num vídeo, inclusive fala que está num calor ali de 50 graus, que está na região do Sahel, defendendo o interesse dos africanos e também dos russos contra os jihadistas e contra o imperialismo, e o Kim Jong-un dá uma declaração mais uma vez polêmica, falando que um castigo para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul e para todos os países que apoiarem o Freedom Shield, o maior exercício militar das últimas décadas, ele vai vir no momento mais conveniente, mas que a resposta, pode esperar Estados Unidos, vai chegar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda, belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_ricardo_marcílio. E caso você queira ter acesso, pessoal, ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, link na descrição, preço muito baratinho e com cupom de desconto, hein? Tá acabando, pessoal, tá acabando. E vote em mim também no Prêmio Best. Tô concorrendo a Influenciador da Educação 2023. Pô, galera, conto muito com o seu apoio para ganhar esse prêmio, tá? E só um recadinho rapidinho, para quem não viu, pessoal, eu participei ontem, de um podcast junto ao professor Roque, professor super conhecido também das redes, de geopolítica e tal. Algumas opiniões convergentes, outras divergentes. Foram aí quase 4 horas de papo. Acho que deu bastante para ver a opinião, e o lado aí de cada um dos professores, pessoal. Acho que ele tem ótimos argumentos, ótimos conhecimentos, e acho que consegui também ter um debate, não foi um debate, mas uma conversa bastante produtiva, tá? Acompanha, pessoal, acho que você vai gostar bastante aí também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Vamos lá. A gente teve, pessoal, alguns pontos polêmicos sendo discutidos hoje no dia, que marca, que vai do dia 22 ao dia 24, a principal reunião dos BRICS da história. Primeiro, a gente teve a chegada do Xi Jinping, que é o líder da China, Foi recebido, inclusive, presencialmente pelo Cyril Ramaphosa, da África do Sul. Lembrando, pessoal, que para os sul-africanos, o mais importante membro dos BRICS, com certeza, é a China, pela capacidade de financiamento que tem, Inclusive, quem convidou esse S de South Africa para fazer parte dos BRICS foi a China, obviamente não interessada muito, no empoderamento do continente africano, mas muito mais interessada nos minérios que existem no continente africano. Então, teve essa recepção pessoal, do presidente sul-africano. O Putin, por mais que não tenha estado presencialmente, todo aquele papo que a gente já discutiu, pelo TPI, ele é considerado um criminoso de guerra e a África do Sul é signatária do TPI e não quer comprar briga com uma comunidade internacional que pode colocar os sul-africanos como representante do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Talvez a União Africana, mas também talvez a África do Sul sejam os representantes, ou seja, o representante da África nessa suposta reforma do Conselho de Segurança Permanente, que tem hoje o continente africano como mais conflituoso e sem a representatividade de um único membro, Nem África do Sul, nem Egito, nem Líbia, nem, enfim, União Africana fazem parte. Então, a África do Sul, para não se indispor com o mundo, também não quis que o Putin participasse ali presencialmente. Mas o Putin, ele falou, E, cara, dentre as declarações que ele deu, ele deixou bem claro, que o fim do dólar é irreversível. Obviamente, pessoal, não o dólar no sentido internacional, mas o dólar nas transações econômicas internas dos países dos BRICS, inclusive falando, que os desenvolvidos, eles foram totalmente irresponsáveis na questão da pandemia, com queda de taxa de juros, superprodução de moedas, gerando uma baita inflação e tirando o poder de compra da população. Só que o Brasil também tem ativos em dólar, a Rússia, a China tem ativos em dólar. Então, quando os americanos ou os europeus, no caso do dólar, Estados Unidos, claro, eles são irresponsáveis, eles têm responsáveis de emissão de papel moeda, liberação de crédito fácil, eles fazem com que todos os países também percam de maneira proporcional, por conta das suas reservas, dos seus ativos, também percam
dinheiro. Então é importante para não ficar sob julgamento das sanções econômicas americanas. Convenhamos, vai que os americanos consideram que o Brasil está desmatando muito a Amazônia, por exemplo, e queiram aplicar sanções. Se o Brasil só tem ativos dolarizados, isso aumenta muito a influência que os americanos têm sobre o Brasil. Então, a diversificação da moeda para outras moedas sem ser o dólar é irreversível, segundo Putin, e falou que, inclusive, os BRICS já caminham nesse sentido. Ano passado, segundo ele, só 28,7% das transações foram feitas em dólar, sendo que teve mais de R$ 1 trilhão em negócios que foram realizados. Inclusive, a Dilma, que está também na reunião, muito mais por ser presidente do NDB, que é o Banco dos BRICS, falou que ela está fazendo um programa junto a cada um dos países para que tenha contração de dívidas. Falou que, por exemplo, no próximo ano, a ideia é que de 8 a 10 bilhões de dólares sejam concedidos em empréstimos para os países que já fazem parte dos bancos dos BRICS ou possivelmente os novos membros que devem entrar na organização, tá? Só que esses empréstimos não vão ser feitos necessariamente em dólar. Pode ser feito em real, na moeda sul-africana, na moeda indiana, entende? Utilização mais de moedas locais para fazer essas transações. Eu falei para vocês, né, da ideia de fazer o R5, porque cada um dos países que hoje são os membros oficiais dos BRICS tem moedas que começam com a letra R, então o 5R, né, ou R5, só que talvez isso seja colocado para um segundo momento. Vamos ver se realmente isso vai ser definido nessa reunião, tá? A respeito, pessoal, da expansão, o Putin também se mostrou favorável, mas aí existem algumas pequenas discordâncias. Por quê? A gente está falando de 22 países que entraram com o pedido oficial para entrar nos BRICS, essa é a estimativa, mas somente 5 ou 6 devem ser aprovados. Porque existem países que querem uma expansão desenfreada, como, por exemplo, Rússia e China, para ser uma liderança dos países emergentes, enquanto Brasil e Índia querem sim uma expansão, mas uma expansão um pouco mais controlada. O Brasil, por exemplo, defendeu hoje a entrada da Argentina na organização, mas não sei se defende a entrada do Irã, de Belarus. A gente teve declarações, inclusive, do próprio Celso Amorim, do Lula, falando que os BRICS, eles têm que ser um grupo de uma voz, porque os países emergentes em desenvolvimento, eles nunca tiveram um espaço para serem de fato ouvidos. A gente até pode traçar um histórico, né? Você tinha ali o G8, que era o grupo dos países desenvolvidos, mais a Rússia. Em 2008, quando estoura a crise, o estouro da bolha americana. Naquele momento, o G8, ele começa a perder um pouco de importância para a ascensão de um G20, que seria na prática o G8 mais a participação de alguns países emergentes, só que mesmo assim, com uma deliberação, com uma participação muito mais efetiva dos desenvolvidos do que de fato os países emergentes. Então hoje os BRICS, eles estão querendo se insurgir como um grupo que vai trazer a representatividade, a voz dos países emergentes. Entendam, tá? A Rússia e a China estão querendo liderar esse processo porque são super bonzinhos e eles querem ouvir o que, sei lá, a Indonésia tem para falar. Claro que não, né, pessoal? Não vamos ser inocentes. Não existem bonzinhos na geopolítica. O interesse da China é justamente fazer essa liderança dos países emergentes e ela se colocar como um dos países dessa liderança. A China, pelo seu soft power, a sua capacidade de influência econômica, cultural, que vem crescendo as marcas chinesas, e a Rússia com o seu hard power. Mas é fato que eles estão trazendo o discurso de democratização. Tanto que, por exemplo, o Lula falou, e os próprios BRICS, no dia 24, vão ter uma cimeira, uma reunião organizada somente para discutir a questão de uma parceria entre BRICS e África. Não é à toa, pessoal, o continente africano, mais uma vez, sob alvo dos BRICS e do mundo. A África está sendo um continente importante nesse momento. E falou também da questão dos grãos, falando inclusive, galera, que nesse momento pode sim substituir a Ucrânia, tá? Que eles tiveram uma produção, uma safra recorde de grãos de 25 a 50 mil toneladas, que eles inclusive forneceram gratuitamente para os africanos, para alguns países da África, que sofrem mais com a situação de insegurança alimentar, para provar que eles não estão utilizando a fome como arma de guerra. Pessoal, convenhamos, né? Óbvio que também a Rússia quer pressionar o mundo para que tire as sanções sobre os fertilizantes, sobre bancos agrícolas russos, que estão banidos do sistema SWIFT de comunicação interbancária. Então existe, claro, essa resistência. E muito dessa safra recorde de grãos da Rússia foram justamente nos territórios ocupados da Ucrânia. Então talvez, se não tivesse, não teria essa safra recorde, entende? Mas fala que a Rússia e os outros países dos BRICS podem sim garantir o fim, né, aliás, a manutenção de uma segurança alimentar sem a participação dos países desenvolvidos. O Neranda Modi, pessoal, também se declarou nesse sentido, né,
que é o da Índia. Pô, vamos fortalecer os BRICS, a voz dos países emergentes, é o novo momento da geopolítica internacional. E o Brasil, com Lula, falou também da criação da moeda comum, que é super interessante para ter mais autonomia. Falou da aproximação com o continente africano, que nunca deveria ter acabado. Ele falou que no último mandato dele, por exemplo, ele fez 12 viagens para a África, visitando 21 países, e que tem que voltar a ter esse intercâmbio com o chamado Sul Global. E, inclusive, falou sobre a questão das mudanças climáticas, falando que os países que mais sofrem com as mudanças climáticas são aqueles que menos poluíram ao longo da história. Citando o caso, por exemplo, da África, citando o caso do Brasil, dos países que têm ainda as principais florestas. Mais uma vez ele defendeu, e ele vem batendo bastante nessa tecla, hein? A gente precisa exigir que os países desenvolvidos honrem com seus compromissos. Os compromissos assumidos no Acordo de Paris, os consumidos assumidos mesmo na época do Protocolo de Kyoto com a questão dos créditos de carbono, ou então o reforço desses compromissos nas COPs. Pô, o Biden, por exemplo, anunciou um financiamento de 500 milhões para o Fundo Amazônia, mas na época de campanha eleitoral ele falava em 20 bilhões de dólares. Então ficou uma porcentagem muito aquém do que ele de fato defendia a princípio. Então exigiu dos países desenvolvidos um fortalecimento do seu financiamento. Só que daí ele já foi para um degrau um pouco além, né? Ele falou, por exemplo, que nesse momento existe um neocolonialismo verde, em que os países desenvolvidos, eles adotam barreiras sob o pretexto de defesa ambiental, mas na verdade é muito mais para proteger o seu setor agrícola. O que de fato, pessoal, não acho que não existe nenhuma hipocrisia aí, todo mundo sabe que é verdade, né? Quando a gente vê o discurso dos franceses, Brasil, você desmata a Amazônia, Brasil, você não respeita os povos indígenas e quilombolas, acho que ninguém aqui pensa que o Macron, ele tá pensando muito, nossa, eu gosto tanto dos índios brasileiros. Para, claro que não, né? Existe um baita lobby do setor primário francês para que os produtos agrícolas brasileiros, ou do Mercosul, ou dos países do Sul Global, que são altamente competitivos, não entrem no mercado dos países desenvolvidos e quebrem os produtores locais. Então, sobre bandeiras bonitinhas, como questões climáticas, questões ambientais, questões sociais, eles praticam barreiras não tarifárias, ou até mesmo tarifárias, para reduzir a competitividade dos países subdesenvolvidos. Isso que o Lula chamou de neocolonialismo verde. Até aí, pessoal, tudo bem. Só que daí ele foi um pouco além, tá? Ele falou da ONU ter a necessidade de criar uma governança global. Uma governança global que tenha a capacidade de ter um caráter deliberativo, não somente consultivo, não somente um fórum de debates, para poder punir aqueles países que não respeitem as pautas ambientais, porque isso pode acabar com as democracias locais. Ah, pessoal, mas, pô, verdade, né? A gente vai lá e combina, por exemplo, temos que reduzir, sei lá, em 5% as emissões de gás carbônico. Vou atingir a neutralidade de carbono até 2040. Pô, e se eu não reduzir, o que acontece comigo? Nada? Então nenhum país vai reduzir. Eu concordo que é uma problemática. Mas como que a gente resolve isso? Criando uma polícia do mundo? Tem alguns questionamentos para vocês. Primeiro, quem vai definir quem são os policiais do mundo? Quem vai criar as regras do mundo? Convenhamos que o mundo tem países com culturas extremamente diferentes. O que vai ter privilégio nessas regras mundiais? Regras mais ligadas a uma parte cultural, social e política oriental, do Ocidente, nas diferenças do Oriente, nas diferenças do Ocidente. Ah, professor, tem que fazer um parlamento. Esse parlamento vai ser definido de acordo com o tamanho da população? Porque é assim que funciona, por exemplo, o Congresso, por exemplo, geralmente, né? A Câmara dos Deputados é decidido de acordo com o tamanho da população de cada país. E não um país, um voto. Porque senão, sei lá, a gente vai ter, sei lá, vamos pegar aqui, o Uruguai e a China têm o mesmo poder. Sendo que o Uruguai é muitas vezes menor a população do que a China, entende? Então, como que vai ser definido esse parlamento que vão criar as regras? Será que os Estados Unidos vai aceitar ser de acordo com a população? Porque a gente está falando, pessoal, de um BRICS hoje que tem 42% da população mundial e 18% do comércio. Com a expansão de talvez 5, 6 membros agora e talvez mais 10, 12, 15 membros no futuro, os BRICS que criariam esse parlamento, essas regras internacionais. E se o país não respeitar? Qual vai ser a punição para ele? Talvez uma punição econômica, sanções econômicas? E se as sanções econômicas não surtirem efeito? Algum tipo de violência? Vamos mais além? Praticar violência, praticar sanções econômicas é fácil, entre aspas, se, sei lá, o Paraguai, nada contra o Paraguai, claro, não respeitar as ordens que forem deliberadas por essa organização internacional. E se os Estados Unidos não respeitar?
Vamos fazer o quê? Vamos sancionar os americanos? E se a China não respeitar, vai sancionar a China? Vai invadir militarmente os Estados Unidos? Vai invadir militarmente a China? Então, de qualquer jeito, cara, você não tem como ter uma certa governança internacional, porque tem países que são hoje, na prática, insancionáveis e não tem muito o que fazer com eles, entende? Então, nesse momento, penso eu, tá, que a discurso que o Lula fez, ele é muito problemático, né? A respeito de obrigar os países a cumprirem as regras. Porque você não tem mecanismos possíveis, pelo menos no mundo atual, para obrigar os países a cumprirem os princípios. Então, tem que ficar na base da confiança, das sanções econômicas, o discurso, na base do convencimento. Mas se de fato os países não cumprirem, o que poderemos fazer contra os Estados Unidos? Deixa aí nos comentários, galera. Você concorda com essa governança global? Outro ponto importante que rolou no dia de hoje, na verdade ontem, né, foi o aparecimento do Prigozhin. O Prigozhin, do grupo Wagner, aquele mesmo, né, responsável pelo motim na Rússia e tudo tal. Depois de muito tempo ele apareceu, gravou um vídeo, ele estava com um rifle na mão, falando que estava num deserto no continente africano, numa região de mais de 50 graus de temperatura. Tá? Não deixou muito claro exatamente onde ele estava, mas por todo o contexto geopolítico que vem acontecendo e pelas suas declarações, deu a entender que ele está na região do Sahel, que vem passando por momentos tensos, né? De uma possível intervenção da CEDAW, por exemplo, né? Da ECOWAS, que é a Comunidade Econômica dos Países da África Ocidental, de uma possível intervenção no Níger para tirar o golpe do general Tiani, que tirou o Bazoum da liderança. A gente sabe, pessoal, que a Rússia, mesmo que indiretamente, apoiou esses golpes, tanto na Burkina Faso, Mali, no Níger, pelo grupo Wagner. Então faz todo sentido que o Prigozhin estivesse nesses países, tá? Ele falou, inclusive, que nesse momento, tá, a Rússia está crescendo geopoliticamente novamente, está ajudando o continente africano a lutar contra os jihadistas e aos restos dos bandidos que atuam naquelas posições. Cara, penso eu que, tá, nessa região do Sahel, onde vem acontecendo esses golpes anti-Ocidente, né, Níger, Mali, Burkina Faso, os bandidos que ele deve estar falando, possivelmente são as tropas americanas, as tropas francesas, as tropas alemãs e italianas, que se instalam nessas posições. E, inclusive, ele falou que quem quiser lutar em favor desse fim do imperialismo no continente africano, é só telefonar que vai ser recrutado para lutar do lado do grupo Wagner. Inclusive deixou um telefone, tá? Não vou colocar no vídeo por motivos óbvios, mas assim, de recrutamento para lutar do lado do grupo Wagner ali na guerra ou nas revoluções, ou nos golpes, enfim, que vem acontecendo no continente africano. Mas assim, né, para um cara, galera, que supostamente estaria exilado em Belarus e comprado uma briga com a Rússia, ele falou em nome da Rússia, e ele não está em Belarus, ele está no continente africano, agindo em nome dos interesses da Rússia, que querem firmar parcerias, claro, com países que estão completamente satisfeitos com o histórico de exploração imperialista dos países ocidentais. E para finalizar, galera, a gente falou também no vídeo de ontem que está rolando o Freedom Shield, que é o maior exercício militar, pessoal, da história, pelo menos da história recente, tá? Segundo Estados Unidos e Coreia do Sul, que está rolando ali, que é um exercício de 11 dias. Esse exercício, depois da reunião em Camp David, que reuniu, pessoal, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos, tem o claro objetivo de combater o avanço da Coreia do Norte e os seus exercícios. A Coreia do Norte, que demitiu o general-chefe e mandou as tropas se prepararem para a guerra, vem utilizando fábricas para produzir mais mísseis, tanto para utilização própria quanto também para a Rússia, e prometeu, cara, que vai fazer exercícios, inclusive com mísseis balísticos intercontinentais, enquanto estiverem ocorrendo os exercícios militares entre Coreia do Sul e Estados Unidos. Lembrando que a Coreia do Norte, pessoal, considera que essa expansão dos Estados Unidos militar para países como Filipinas, como Coreia do Sul, como Japão, nada mais é do que uma OTAN asiática, e que isso não pode acontecer. Inclusive, a China também se posiciona dessa maneira, criticando, né, essa OTAN asiática que os americanos vêm praticando. A Coreia do Norte, inclusive, no seu pronunciamento oficial, falou, pessoal, a partir da KNCA, que é a mídia estatal norte-coreana, falou que no momento oportuno vai castigar Coreia do Sul e Estados Unidos. E não só os dois países, mas todos aqueles que colaboram ou colaboraram com esses exercícios. Falando, por exemplo, de casos como Austrália, Canadá, França, Reino Unido, Grécia, Itália, Nova Zelândia, Filipinas, que na última Guerra das Coreias
também lutaram contra o regime norte-coreano, só que sob o guarda-chuva da ONU. E que continuam participando desse conflito, né, desses exercícios atuais, que não só exercícios somente entre sul-coreanos e Estados Unidos, esses são os principais membros, mas pegam vários outros países e que eles vão ter sim, no momento oportuno, a sua resposta, o seu castigo vindo da Coreia do Norte. De novo, pessoal, momento tenso na Península Sul-Coreana, na Península Coreana, perdão. Geralmente o Kim Jong-un, pessoal, ele não costuma blefar em vão, então algum tipo de exercício pode acontecer durante, algum tipo de teste pode acontecer durante os exercícios do Freedom Shield. Como vai ser essa disparada de mísseis? Como que vai ser o míssil? Aonde que ele vai chegar? Não sabemos. E qual vai ser o nível de ameaça que Coreia do Sul e Estados Unidos vão sentir? E qual vai ser a resposta? Vamos ter a resposta aí nos próximos dias, mas pode aumentar ainda mais a tensão mundial. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Pô, se vocês curtiram o vídeo, então, deixa seu like, vota em mim para MBest. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.